Uma boa noite a todos. Boa noite. Alguém aqui está vindo pela primeira vez à Casa Espírita? Todo mundo já é frequentador? Então tá bom. Chamo Verônica, para quem não conhece. Estudo Espiritismo há um pouquinho de tempo já, uns 20 anos só. E eu não sou palestrante, pelo que todo mundo acha que eu estou aqui como palestrante. Eu sempre repito isso, eu venho aqui para compartilhar e trocar vivências, trocar ideias. Então vocês sintam-se à vontade de interromper. Até preciso que vocês às vezes me interrompam para eu poder beber um tiquinho de água, que está muito quente, eu não consigo falar uma hora sem parar. Mas, independente disso, sintam-se à vontade, tá? Sintam-se em casa para compartilhar o que vocês estão sentindo aí. Bom, esse tema, eu preciso falar um pouco desse tema, como ele chegou, que caiu no meu colo. Eu precisei me afastar do trabalho de expositora, né, dos estudos espíritas por esse ano. Fiz pouquíssimos, ano passado, se não me engano, eu fiz dois para minha casa espírita e repeti eles nas outras casas. E precisando voltar para o trabalho espírita, me ligam lá da minha casa e falam: Verônica, o palestrante faltou. Daqui 15 dias você faz o estudo para a gente? E aí eu falei: ai, meu Deus do céu, né? Espiritualidade não me dá trégua. Então o estudo é meu. No entanto, quem estava preparado para fazer esse estudo na minha casa espírita era uma psicóloga no Setembro Amarelo. E eu não tenho expertise no assunto de saúde mental. E falar de saúde mental é uma coisa muito séria, sabe? Então eu fiquei muito angustiada ao fazer esse estudo. E fui batendo cabeça, e ele vai ser feito em duas etapas. Uma através do PowerPoint e outra através da gente conversando, porque realmente é muito difícil falar de saúde mental onde o mundo de hoje nos exige uma rotina extensa, cansativa, tudo muito líquido. A gente tem 1 hora de tempo, quando a gente vê, a gente passou no WhatsApp, mas a gente não consegue tirar 1 hora de tempo, quer dizer, a gente não consegue tirar 10 minutos do tempo diário para fazer uma meditação. Então, esse mundo de hoje tem nos feito adoecermos mentalmente. E não seria diferente da minha pessoa. Então, como eu vou vir aqui à frente falar de saúde mental, se às vezes me pego desperdiçando meu tempo com aquilo que talvez não vai me fazer tão bem e deixo de praticar aquilo que vai me trazer saúde mental. Então, eu vim compartilhar os meus desafios com vocês e vai ser uma gostosa conversa, se Deus quiser, né? Então, para a gente entender por que o Espiritismo fala de saúde mental, eu trouxe aqui uma introdução do que é o Espiritismo, né? O Espiritismo é uma doutrina codificada por Allan Kardec que estuda a natureza, origem e destino dos espíritos e suas relações com o mundo material. E os princípios básicos, aqui, lá na minha casa a gente tem assim todos eles. Tem mais princípios além desses, mas esses 3 são os principais, que são a reencarnação, né? A gente entende, através dos relatos trazidos pela espiritualidade, que a gente vem aqui para este planeta em forma de experimentar determinadas situações, consertar determinados erros dos quais a gente deixou para trás, e a gente há de voltar sempre a reencarnar no corpo de carne, sempre que for preciso para a nossa evolução espiritual, e que o nosso espírito não morre. Né? Lei de causa e efeito, né? Que aí justifica a reencarnação. Na lei de causa e efeito, a gente é responsável por tudo aquilo que a gente causa. E como é uma lei natural, isso também se aplica a todas as questões da natureza. Então tudo tem, todo efeito tem uma causa. E essa causa sempre precisa ser analisada. Então, quando a gente fala de saúde mental e falta de saúde mental, a gente precisa analisar quais são as causas que nos trazem o adoecimento mental, né? E a evolução espiritual. E aí falar que nós estamos vivendo em momentos de depressão, uma epidemia de depressão, é muito triste, porque se a gente pensar que a gente está vivendo o nosso melhor momento enquanto espírito, porque a tendência é que sempre estejamos progredindo, a gente está numa tendência de estacionar. Porque a saúde mental, ela é
reflexo do que vivencia o nosso espírito. Se a gente está doente mentalmente, o nosso espírito anda sofrendo mais do que precisa e aprendendo menos do que deveria. Então é importante analisar as causas, né, das doenças que nos afligem de forma mental, tendo em vista que a lei é de progresso, é de evolução. E o que o Espiritismo tem a ver com a saúde mental? O Espiritismo, ele provoca a reflexão do autoconhecimento. O tempo todo, gente, que vocês vierem à casa espírita, tem 20 anos que eu frequento estudo espírita, e a gente ouve pelo menos uma vez por mês falar de autoconhecimento. É o conheça-te a ti mesmo, que é exatamente isso que eu acabei de falar. É conhecer a causa para entender o efeito. Então, a gente precisa saber o que está aqui, além do corpo. O que nos aflige, quais são os nossos objetivos, quais são os nossos valores, o que dói, para que a gente consiga trabalhar as nossas reações às sensações que nos chegam. E aí, trabalhar as reações é falar que a gente vai cada vez menos reagir e cada vez mais interagir com aquilo que nos cerca. Nós não fomos feitos para ficar lutando o tempo todo contra as coisas que nos cercam. A gente não nasceu para ficar igual a gente fica em fila de banco reclamando o tempo todo. Então a gente precisa interagir com aquilo que nos acontece de maneira cada vez mais madura para entender como a gente vai caminhar a partir das dificuldades que a gente encontra aqui nesse planeta. Então, autoconhecimento a prática espírita promove a autoanálise e a reflexão sobre as próprias ações e pensamentos, contribuindo para o autoconhecimento. Consolação e esperança. Eu acredito que tenha alguém aqui que não tenha vindo pela casa pela dor. Alguém que veio pela casa pelo amor, pela curiosidade. Eu também, eu vim pela curiosidade. A maioria veio pela aflição, pela dor. Que a gente precisa, enquanto seres racionais que somos, a gente quer, nas nossas angústias, entender o porquê daquela dor. Que muitas vezes nos soa, aparentemente, uma injustiça. E é para compreender esse sentimento que, às vezes, aparece na gente, a gente procura a casa espírita e quando a gente chega aqui, a gente fala assim, calma, espera, tudo vai passar. Tudo vai passar. A morte não existe. Para quem está aqui há mais tempo, eu imagino que possa dar testemunho de como isso realmente é consolador. Calma, Deus te ama de verdade. O propósito de todos é a evolução, é a luz. É no Espiritismo que realmente a gente acaba conhecendo e reconhecendo que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Porque a nós todos é dada a oportunidade e o destino de realmente sermos felizes. Então, quando a gente percebe que toda dor é momentânea e que passa, isso nos traz consolo, isso nos traz a esperança. A crença na vida após a morte, no progresso contínuo, pode oferecer consolo e esperança em momentos muito difíceis. Então, isso é uma força que faz com que a gente levante nos dias que a gente quer só ficar deitado. E a reforma íntima. A proposta da reforma íntima é dizer assim, olha, tudo bem, vai passar, mas que passe, para que passe, é necessário que você mude. E essa coisa da reforma íntima, às vezes, pode ser incômoda, porque muitas vezes a gente se sente muito confortável onde a gente está, na figura de, às vezes, reclamão, às vezes de muito sentido e tudo, e mover esse sentimento para nós nos transformarmos em agentes
transformadores de nós mesmos, dá um pouco de trabalho. Exige realmente uma mudança. Então, o Espiritismo incentiva a transformação pessoal e o desenvolvimento de virtudes, o que pode melhorar a saúde mental e emocional. Essa coisa da reforma íntima, ela é tão importante, gente, que quando eu falei, eu preciso voltar para o trabalho espírita, uma pessoa me perguntou, nossa, mas para quê? Já tem 20 anos, você já fez aquelas coisas assim. E aí eu falei, eu preciso voltar, porque a pessoa que eu sou hoje, não quer dizer que eu seja maravilhosa, tá, gente? Eu tenho ainda muito para melhorar. Mas a pessoa que eu sou hoje, eu devo ao Espiritismo. Porque se eu não tivesse o chamamento dessa reforma íntima sincera, de falar, Verônica, você vai ter que mudar. Talvez eu não fosse a pessoa que sou hoje. E eu sou muito grata pelo que eu sou. Com todos os progressos que eu preciso fazer ainda. Não achem que eu não tenha problema com egoísmo, que eu não tenho problema com vaidade, todos nós temos. Mas o Espiritismo, através da reforma íntima que me obrigou, que puxava a orelha, vamos lá, vamos melhorar. Tanto que eu brinco, eu acho que eu já contei essa história aqui, que a primeira mediúnica que eu fui, eu falei, oba, eu vou receber uma carta da minha vozinha que eu amo para danar. Quem que apareceu na reunião mediúnica? Um obsessor, da Verônica. Então aí eu percebia, poxa gente, se eu carrego comigo irmãos dos quais eu criei desafeto, provavelmente ainda esteja fazendo com que, criando talvez mais desafetos, eu não posso ser responsável por isso. Eu preciso tentar ser uma pessoa mais bacana, né? E é muito interessante, porque para quem não conhece a mediúnica, e para quem não fica cismado, eu gosto de explicar, dentro da reunião mediúnica há toda uma proteção para aqueles trabalhadores que estão ali. Então, ninguém precisa ficar com medo de ir lá e aparecer um obsessor e contar todos os nossos podres. Isso não é dessa forma, viu, gente? Não precisa ter esse medo. Mas a forma com que aquele irmão, sofrendo, se dirigiu às dores que sentia, me fez reconhecê-lo como um irmão de caminhada, da qual, né, a gente precisava resgatar pelo amor. Então, a reforma íntima, ela é necessária e isso nos faz, às vezes, esse trabalho, às vezes é incômodo, é doloroso, mas nos traz também saúde mental. Porque a gente vê realmente que a gente é capaz de mudar muito pouquinho, tá, gente? Eu estou falando de progresso sim, tá? Enfim. E as práticas espíritas dentro da casa espírita, elas contribuem também para essa saúde mental. Por quê? A oração e a meditação, técnicas que ajudam a acalmar a mente e promover a paz interior. Dentro de uma casa espírita, o tempo todo a gente fala, não conseguiu racionalizar? Vai para um canto, se recolha e faça sua prece. Não consegue fazer prece? Fica em silêncio, conta até 10. Gente, toda vez que vocês estiverem numa situação de muita angústia, muito desespero, de muita revolta, façam isso, é fantástico. Depois de uma semana, aquela situação que te causou às vezes muita raiva, ela muitas vezes estará amenizada dentro de você e você vai conseguir arrumar soluções de forma mais racional e mais assertiva. Você, ao invés de reagir, você vai conseguir interagir com aquela situação e vai ter resultados muito melhores para a resolução daquele problema, né? O estudo e a reflexão, leitura de obras espíritas e participação em reuniões que promovem a reflexão e o entendimento das questões espirituais. Gente, toda casa espírita, além desse estudo público, tem os estudos aprofundados dos livros de Kardec, que são fantásticos. Nesses estudos a gente fica em família, eu falo que é em família. Eu falo que todo aniversário eu tiro foto com o meu grupo de estudo, que eu falo, tiro com meu pai, com meu marido, com minhas filhas, depois grupo de estudo, minha família. Porque realmente a gente acaba desabafando ali muita coisa da gente, a gente acaba interagindo as nossas dores e isso nos ajuda a caminhar. Né? E às vezes
o ato de estar aqui também é muito bom no estudo público, porque a gente se silencia e a gente reflete. Mas no estudo sistematizado, a gente acaba fazendo uma grande terapia de conjunto, sabe? Então, é muito, muito bacana. E aí vem as atividades solidárias. Tem o nosso lema, que fora da caridade não há salvação. Quem é espírita sabe muito bem dessa frase. E toda vez que a gente se propõe a atividades solidárias que são incentivadas pelo espiritismo, a gente promove saúde mental para nós mesmos. Envolvimento em trabalhos de caridade e apoio ao próximo que podem gerar um sentido de propósito e de satisfação. Ou seja, trabalhe na caridade. Sempre. Arrume tempo. Arrume tempo. E às vezes não tem tempo nenhum, Verônica. Seja caridoso com um coleguinha de trabalho que te perturba todo dia. Pelo menos uma vez por semana. Né? Fala assim, ele não deve estar um bom dia hoje, eu vou deixar. Isso é caridade também. Isso é treinar a resistência e a resiliência. Né? Bom, os benefícios para a saúde mental é que quando a gente vem, e isso é comprovado cientificamente, não só aqui na Casa Espírita, mas quando a gente se propõe e tira um tempinho para participar de questões religiosas e espirituais, a gente reduz o estresse. Né? As práticas espíritas ajudam a enfrentar e reduzir o estresse, proporcionando maior equilíbrio emocional. O desenvolvimento da resiliência. A compreensão de que os desafios são oportunidades de aprendizado pode fortalecer a resiliência emocional. Quando a gente fala de resiliência emocional, não tem como a não colocar o exemplo da criança. Aquela criança que teve de tudo na infância e quando recebe um não, o não é muito duro para ela. Muito duro para ela. Agora, quando aquela criança tem uma educação pautada, às vezes, no equilíbrio entre o não e o sim, ela fortalece a resiliência emocional. Ela consegue lidar com o não que a vida vai dar lá na frente. Porque, lembrando, nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, da hora que a gente acorda, da hora que a gente deita, a gente pode enumerar pelo menos uns 3 desafios no dia. Então, não saber lidar com o não pode ser trágico na vida de uma pessoa. Hoje a gente vê isso muito, porque como o mundo está muito cheio de estímulos e tal, o pai e a mãe chegam cansados, descansa no celular e a criança fica. E aí tudo que ela pede, pode, estou cansado, pode. Isso é perigoso, porque essa criança não vai saber lidar com o não lá na frente. E o apoio social. Comunidades espíritas frequentemente oferecem redes de apoio social e emocional. Normalmente, toda casa espírita tem um atendimento fraterno. E aquelas que não têm, não adianta. Sempre vai chegar um espírito com sua dor para chorar no ombro de alguém da casa espírita, e a gente sabe disso. Quem trabalha em casa espírita tem que estar com essa disponibilidade. Então, estar no meio desta comunidade, ou também de outra comunidade religiosa, é importante, porque, de certa forma, é um apoio que a gente tem nos momentos difíceis. E aí, minha gente, vem as considerações finais. Mentira, não está acabando, eram 2 partes do estudo. A integração com a psicologia. Às vezes a dor está tamanha que a casa espírita sozinha, a doutrina espírita, não vai conseguir te dar o apoio necessário naquele momento de tudo que você precisa. Então é importantíssimo que o apoio da doutrina do espiritismo esteja caminhando junto com o apoio profissional de um psicólogo quando necessário. Isso é responsabilidade. Seríamos irresponsáveis de chegar aqui e dar uma palestra muito bonita para vocês e vocês saírem daqui e não terem um tratamento quando precisam. Então, a integração com a psicologia ela é importante, porque
acaba dando sustentação. Afinal de contas, espírita que é espírita precisa também acreditar nos progressos da ciência, né? Então, a abordagem espírita pode complementar as práticas psicológicas, oferecendo uma perspectiva espiritual adicional para o bem-estar mental. E a importância do equilíbrio. É fundamental equilibrar as práticas espirituais com as abordagens científicas e profissionais para um cuidado mental eficaz. E aí, gente, a gente passa para a segunda parte do estudo. Esse estudo, tudo isso aqui, o ChatGPT que fez. E aí, o que eu tenho para dizer é o seguinte: para curar as nossas dores da alma, às vezes, só vir aqui e falar umas palavras não vão bastar. Uma palestra espírita, talvez, pode ajudar a gente a caminhar um pouquinho, mas não vai tirar a dor, muitas vezes, que a gente carrega. E aí eu pensando, meu Deus do céu, o que a gente fala para quem precisa de saúde mental? E eu lembrei de um curso que eu fiz, onde foi colocado uma pessoa na beirada de um penhasco, e ela com a frase assim: eu não aguento mais. E aí o palestrante não era espírita, eu estava inclusive fazendo um curso de reflexivo para homens, né? Porque homens falam pouco das dores, e a gente estava fazendo uma dinâmica do judiciário, relacionado às questões de violência e tal. E aí, a pessoa que estava fazendo e regendo o curso, ela falou assim: escrevam no papel o que você falaria com essa pessoa que está pulando ali do penhasco. Todo mundo escreveu, pôs um pacotinho, beleza. Aí ele começou a ler em voz alta, sem nome, claro, e falava: olha, agora nós vamos inverter. Você é aquela pessoa que está no penhasco. Eu vou ler as frases que vocês escreveram e vou perguntar se vocês ficariam satisfeitos de ouvir aquilo que vocês falaram. Gente, e era uma palestra bem grande. E aí ele abria e falava: olha, Deus vai te ajudar nesse momento. Continue. Vocês gostariam de ouvir isso se estivesse no precipício? Todo mundo ficava quieto. E foram várias coisas nesse sentido. Porque eram frases, apesar de falar de Deus, vazias. E aí uma frase fez com que todos levantassem a mão. Era a seguinte frase: sinto muito pela sua dor. Eu estou aqui para o que você precisar. Então, gente, Chico dizia assim, teve uma vez que uma pessoa me falou sobre... Eu estava muito angustiada com as questões pessoais, e eu falando: não sei, eu já vim aqui há mais de 20 anos, não sei se eu aprendi. Sabe aquelas coisas de existencial que a gente tem? Não sei se o espiritismo já está me fazendo tão bem assim. E aí minha colega virou e falou assim: Vê, Chico falava assim, não sei se vai servir para você. Olha, se você estiver na dúvida, vai no Evangelho. Vai no Evangelho. E aí, eu fiz um estudo, que é a segunda parte, para falar para vocês sobre o que é Evangelho. Né? Porque vai no Evangelho é muito forte. E Chico fez o que fazia, pautado nos exemplos do Cristo, através do Evangelho. Nada mais precisou para Chico. Chico fez todo o trabalho dele de mediunidade para nos deixar acervos de escritos que nos ajudam muito nas nossas pesquisas de ordem espiritual. Mas para ele, menino, que via os espíritos e que apanhava porque via espírito, bastou a segurança do exemplo do Cristo. Para ele não precisava mais nada. E o que é o Evangelho? Eu vou ler um texto que está lá no prefácio do Consolador. Ele é um pouquinho grande. A gente vai falar um pouco sobre essa questão do Evangelho e sobre a necessidade que cada um tem espiritual, de alimento espiritual. Porque Deus fez os teus filhos simples e ignorantes, todos iguais.
Mas as nossas experiências vivenciadas em várias encarnações nos faz sentir as coisas de maneiras diferentes de cada um. Todos nós temos uma identidade única aqui. E é uma identidade espiritual. Então a dor que me vem, às vezes por um motivo que todo mundo julgaria simples, pode ser insuportável para mim. E lá no Consolador, no prefácio, tem uma lição que chama Na Jornada Evolutiva, no Mundo Maior. Ela é um pouquinho grande, mas eu vou ler com calma para todo mundo tentar entrosar. Dos 4 cantos da Terra, diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Ou seja, todo dia tem alguém morrendo. Morrendo na carne, né? No espírito a gente sempre vive. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhe exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos. Atravessam o mare magnum da humanidade em contínua experimentação. Muitas vezes acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariosamente nos trilhos da insensatez. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam à indébita condição de eleitos da providência. E cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e um inferno de intérmino ao tormento para os outros. Quando perdidos nos intrincados meandros do materialismo cego, fiavam sem justificativa que no túmulo lhes encerraria a memória. E se filiados a escolas religiosas, raros excetuados, contavam, levianos e inconsequentes com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. O que Emmanuel chama aqui? A gente sabe da imortalidade da alma, aqui, dentro da doutrina. Mas quando a gente sai daquela porta para fora, a gente age como se o mundo inteirinho fosse acabar amanhã. A gente continua dando valor aos prazeres materiais, aos títulos, às questões de nobreza, de enaltecimento. A gente continua apontando o dedo para o erro do próximo, a gente continua julgando o próximo, e aí se esquece que nós também vamos viajar. Né? Daqui uns dias a gente volta para a nossa casa. Perante a Suprema Justiça, o malgache e o inglês fruem dos mesmos direitos. Provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual diante da lei divina, que distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença. Da contínua peregrinação do sepulcro participam, todavia, santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. Como avaliar por bitola única recipientes heterogêneos? Ou seja, ele coloca aqui, como que Deus ia colocar todo mundo numa concha só? Ele entende a individualidade de cada um de nós. Considerando, porém, nossa origem comum, não somos todos filhos do mesmo Pai? E por que motivo fulminar com inapelável condenação os delinquentes, se o dicionário divino inscreve as letras de fogo as palavras regeneração, amor e misericórdia?
Determinaria o Senhor o cultivo compulsório da esperança entre as criaturas, ao passo que ele mesmo, de sua parte, desespero. Glorificaria a boa vontade entre os homens e conservar-se-ia no cárcere escuro da negação? A lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com os argumentos teológicos imutáveis. Exatamente o que eu falei. Vir aqui e falava várias palavras, talvez não toque o coração de vocês. A vida nunca interrompe atividades naturais por imposição de dogmas estatuídos de artifício. E se mera obra da arte humana, cujo termo é a bolorenta placidez dos museus, exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada, que quer dizer da obra sublime do aperfeiçoamento da alma, destinada às glórias inacessíveis? E aí eu paro aqui. O que Emmanuel traz? Deus está... Quer dizer, Deus nos fez para que sejamos luz. E Ele não tem pressa. No entanto, o caminho dentro dessa dor que às vezes aflige nossa alma, ele pode ser amenizado e encurtado num período de tempo, se de fato nós entendermos o que é o Evangelho. E o que é o Evangelho, Verônica? O Evangelho, muita inocência seria nossa, de que Deus usasse de palavras e escritos, que Deus usasse de um pergaminho para colocar ali todos os ensinamentos necessários à humanidade. Para isso, eu convido vocês à seguinte reflexão. Vou pegar meu caderninho que eu não fico sem ele. Vocês conseguiriam escrever em 2 linhas as suas maiores emoções desta vida enquanto encarnados? Em 2 linhas. Vocês conseguiriam escrever em 2 linhas o maior desespero dessa vida enquanto encarnados? Que tolos seríamos nós se imaginássemos que Deus, perfeição de amor e justiça, precisasse de pergaminhos escritos para nos ensinar as glórias da alma. Por que eu estou falando isso? Para a gente tomar o cuidado de, às vezes, não pegar a letra e não tirar o espírito da letra. Porque a letra só não consola. Muitas vezes, numa situação de dor, as palavras podem piorar. E exemplo disso eu dou do próprio Cristo, que enquanto governador da Terra, do nosso planeta, caminhou por este mundo, e quando estava perante a maior autoridade material do planeta, que era o governador da Judéia, em seu julgamento, ele fez o mais lindo dos discursos dele. E qual foi? Ficar em silêncio. E por que o Cristo ficou em silêncio no julgamento perante a maior autoridade, quando ele foi aquele que ensinou as bem-aventuranças a todos que queriam ouvir? Porque ele queria dar o exemplo de que muitas vezes a palavra e a escrita não vale quase nada perto daquilo que é realmente verdade, perto daquilo que é o que realmente nós somos. E o que realmente nós somos no dia a dia, ela já começa a acontecer, gente, quando a gente toma o primeiro café da manhã. O jeito com que a gente acorda e encara os desafios da vida já diz muito sobre quem a gente é. E nenhuma palavra e nenhum escrito vai ser testemunho do que você realmente é quando você tiver que mostrar a sua verdadeira identidade. E o Evangelho é exatamente o exemplo da lei do Cristo, é o exemplo da lei de Deus, que nos ensina como caminhar por este mundo. O Evangelho é a vivência do Cristo aqui na Terra.
É como Cristo interagia. E aí a gente tem certeza que ele nunca reagiu. Ele sempre interagiu diante as dores dos irmãos, durante as injustiças do mundo, perante as injustiças do mundo, perante as angústias dos irmãos, perante as autoridades deste planeta. E é aquele exemplo vivo, o evangelho vivo, é que é a nossa matriz para caminhar por este mundo sem desespero. Porque o espiritismo, gente, infelizmente ainda não tem o poder de tirar a dor, mas ele tira o desespero. Por isso é que a gente, e Haroldo dá também um exemplo muito bonito disso, o Cristo evitou os lugares onde os grandes pensadores tinham hábito de falar suas palestras, porque esses grandes pensadores, filósofos muito importantes, que sabiam muitas coisas, a arte de lidar com as palavras, muitas vezes sucumbiram em seu próprio desespero e atentaram contra a própria vida. E até hoje resgatam débitos da situação de desespero. Tá tudo ok aí, gente? Eu preciso beber água, vocês não perguntam nada? Deixa eu beber água, pera aí só um minutinho. Então, para a saúde mental, é necessário que tenhamos em mente que sem o evangelho, e é esse evangelho vivo, a gente realmente vai tropeçar por essa vida. A dor vai doer mais do que precisa doer. E muitas vezes a gente vai ficar confuso de como reagir, como interagir com as questões que nos cercam. E aí tem uma lição muito bonita, e essa é menorzinha, eu prometo, de Emmanuel, que ele coloca o seguinte: conheça-te a ti mesmo. E eu vou fazer ela bem devagarzinho, porque essa é receitinha de bolo. Falei que palavra só não adianta, mas Emmanuel, ele também tinha a arte das palavras e ajuda um pouco a gente a entender essas coisas que são só espirituais e que muitas vezes a gente não consegue ainda sentir. Emmanuel fez uma lição que ele falava: avalia-te a ti mesmo, e ele nos convida a que a gente avalie as nossas aflições. Então, quando a dor vier, o desespero, a aflição, tem uma lição boa de Emmanuel que fala o seguinte. Eu acho que esse daí, eu acho que tem a bibliografia depois da lição. Se não tiver, depois do estudo eu falo para vocês. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Ou seja, tá vendo? A sua inquietação, a sua dor pode se transformar numa tempestade emotiva. O que Emmanuel quer dizer? Você vai ficar tão perturbado com aquela dor que você não vai conseguir raciocinar e bolar um plano de solução. E aí pode ser um risco, né? Avalia as tuas aflições. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo se chama egolatria. A aflição do vício se chama delinquência. Ou seja, cada aflição que tem ali, se eu penso que a bebida é uma válvula de escape, a gente fala de vício, a gente sempre se remete à bebida, gente, mas é porque é o mais material que se tem. Mas existem vários tipos de vício. A gente tem o pensamento viciado o tempo todo. Reparem o pensamento da gente. Eu lembro que quando me mandaram meditar a primeira vez, com 2 minutos eu já tinha mentalmente ido no EPA e feito minha compra do mês. Porque o meu pensamento, ele está viciado, está sempre em atividade. Né? Então, quando a gente começa a se afugentar em prazeres através do vício, é sinal que o nosso ego está doente. Nosso ego não, a nossa delinquência, o ego é o egoísmo.
A aflição da agressividade chama-se cólera. Toda vez que a gente agride alguém, é porque a gente está com fúria dentro da gente. E a gente não foi projetado e nem programado para ficar furioso. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. Gente, eu quero voltar no da inveja. Uma coisa que a gente acha que é coisa de criança, mas que acontece direto. Olha como é angustiante a vida do invejoso. Porque o anseio dele não tem fim. Porque nada que é dele o serve. Ele sempre quer o que é do outro. E isso é insaciável. Então imagina a angústia, né? E aí vai. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da inutilidade chama-se queixa. Toda vez que a gente está muito inútil, sem tarefa nenhuma, a gente fica queixoso, reclamão. A aflição do crime chama-se desespero. Da indiferença chama-se desânimo. Verdade. A aflição da impaciência, 2 abaixo, chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou ao monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. É a obra Religião dos Espíritos. E eu acho muito bonito, deixa eu ver meu tempo, quando Emmanuel coloca ali, olha, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana. Quando ele fala isso, ele fala daquela mãe que tem 2 filhos, que na hora de vir para o centro espírita um dorme, o outro chora, e que o leite derrama não sei onde, o açúcar cai no chão. Fala daquele pai que levanta todo dia de manhã e que passa por aquele sufoco de sustentar aquela família. Porque, gente, essas vitórias, que às vezes nos parecem muito pequenas, são as que devem nos sustentar naquela esperança que eu falei lá do ChatGPT. Porque viver sem esperança é muito difícil. E viver o tempo todo em busca de grandes vitórias é complexo. Porque as grandes vitórias demandam lutas muito grandes. E a gente mal está dando conta de terminar o dia sem gritar com o filho. Então a proposta aqui de Emmanuel é: está aflito, examina. Examina a causa para entender o efeito. Se cuida, né? E entender, gente, que a dor, porque muitas vezes perguntaram para Paulo se o evangelho do Cristo era só sofrer. Porque parece que há um enaltecimento da dor pelo evangelho. Não. Jesus não quer, com o exemplo dele, muito pelo contrário, ele passou pelas dores do mundo sem sofrer. O único momento em que Jesus chora é quando ele vê Marta e Maria na ressurreição de Lázaro, que eram amigos dele, e ele vê o desespero delas chorando pela morte do irmão.
E ele chora não pela morte de Lázaro, porque Jesus sabe que a morte não existe. Ele chora de ver seus irmãos sofrendo por um motivo que para ele já era era uma questão natural das fases da evolução de uma criatura que é amada por Deus, né? E aí, a dor, ela não é o destino, a dor é o caminho. Ela vem no caminho para que a gente chegue ao destino sendo luz. E ninguém há de ser luz sofrendo. Né? Então, em todo momento de desespero, eu não tenho expertise em saúde mental. O que eu posso te dizer é, apega-te à boa nova. É isso que o Cristo nos deixou, o seu exemplo. A resistência dele em ser humilde, mesmo sendo a maior autoridade que pisou por este planeta. Persista na humildade. Tem de bom ânimo. Tudo passa. E aí eu volto de novo a uma historinha de Chico, em que ele falava, o pessoal falava, nossa, Chico, não tem condição, um dia você vai cair, um dia você vai cair. Ele falava, nunca vou cair. Eu falava, mas um dia você vai cair, eu nunca vou cair. E aí ele fala, por que você nunca vai cair? Porque eu ainda nem me levantei. Então, o nosso caminho ainda é de aprendizado. E muitas vezes nesse aprendizado, que necessariamente não precisa ter dor, a gente causa dores a outras pessoas. A gente bagunça certas leis e a gente precisa consertá-las. E às vezes consertar aquilo que a gente estraga causa dor. E aí, outro consolo, se é que eu posso deixar algum consolo. A gente sempre imagina, num lugar de sofrimento, principalmente espírita tem essa mania boba. Ah, tem um espírito obsessor aqui. Em todo lugar de sofrimento, há um anjo te protegendo, te abençoando e te carregando, para que você seja vitorioso no seu propósito de aprendizado nessa encarnação. Mais uma vez, eu chamo a atenção a uma historinha de Chico, quando perguntaram para ele. Na cadeia deve estar cheio de espírito obsessor, né? Ele falou, não, meu filho, porque espírito obsessor, o que tinha para fazer, já fez ali. O que tem muito na cadeia é mãe. Então, em todo lugar de sofrimento, há o amparo divino, há a proteção, para que você possa se assegurar nisso. Porque a gente sabe que tem amiguinhos obsessores, a gente sabe que às vezes a gente causou dor em alguém, mas às vezes a gente dá mais importância a esse que às vezes a gente ainda não consegue amparar, do que se cuidar para conseguir se reerguer, para consertar. É o que Haroldo também fala. É pegar a máscara no avião quando está todo mundo morrendo, em vez de pôr no você, pôr no outro. Não. Está doendo? Se apegue. Sempre haverá de ter um anjo nos amparando, carregando a gente, pegando pela mão. E se de tudo isso estiver doendo demais, eu deixo aqui o exemplo de Jesus mais uma vez. Que na cruz, crucificado, falou, Pai, livra de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Se estiver doendo demais, peça a Deus, entregue seu cálice, aceite, persista e tenha fé, né? André Luiz dizia que a humildade é o ingrediente indefinível oculto sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente a boca. Sejamos humildes para pedir ajuda quando for necessário. E que se estiver doendo muito, muito, muito mesmo, não estiverem enxergando o anjo, não estiverem conseguindo entregar,
vem para a Casa Espírita. A gente está aqui sempre de portas abertas, de coração entregue para todo mundo que estiver em sofrimento, para a gente compartilhar as nossas dores. Para encerrar, vou ler uma lição muito curtinha sobre fé, deixada por Meimei. Como ninguém perguntou nada, todo mundo muito bonzinho comigo, acho que não tem ninguém entendendo nada, mas está tudo bem. Meimei falava assim: confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais ditosos são os que perderam a confiança, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Gente, viver sem fé é padecer mesmo da morte da alma. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhotando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Muito obrigada. Qualquer coisa eu estou à disposição. Para trocar ideia, para puxão de orelha, tudo que vocês precisarem. Você faz a prece ou eu? Só vou dar uns recadinhos. Ótimo. Vai pedir, Verônica? Sim. Aí a gente faz.